2023 acabou deixando algumas altas rentabilidades, muito altas em alguns ativos, mas outros decepcionando. E a gente vai ver se no longo prazo, olhando um pouquinho mais para trás, se realmente tem sido uma constante, quais são os ativos que vêm performando há mais tempo e quais são aqueles que apenas em 2023 foram bem, recuperando um pouco das perdas de 2022, por exemplo, e quais são as perspectivas de alguns ativos, por exemplo, do Ibovespa, para 2024. Afinal de contas, você que está vendo esse vídeo agora quer saber se no futuro você deve ou não deve continuar investindo naqueles ativos e não somente lá no passado. Não adianta ficar focando só no passado. É um erro que muita gente comete, e a gente fala muito disso aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro, que é olhar para o passado, vou comprar um fundo, vou comprar um ativo, vou comprar um investimento qualquer e vou falar, putz, vem subindo muito nos últimos 2, 3, 4 anos, ou um ano, às vezes 6 meses a gente olha e acha que aquilo vai ser uma constante. E aí você acaba entrando numa fria, porque a gente fala bastante aqui, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E isso é muito importante você entender. Então faça as análises do jeito certo, que é olhando também para o futuro. Meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro e aqui nesse canal a gente fala bastante de investimentos, como você fazer para alcançar sua liberdade financeira com investimentos, mas sempre analisando os ativos de forma mais séria, mais profunda, não somente analisando de forma superficial, porque é assim que a gente entende que você vai ganhar muito, muito, muito dinheiro para o longo prazo, investindo como os grandes investidores fazem há décadas. E é isso que é a fórmula infalível de enriquecer investindo sério para o longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui um pouco no que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que eu quero falar, como sempre, é sobre a nossa comunidade do Mordomo. Aponta o seu celular aí para o link, porque aí você vai ter acesso à nossa comunidade. Vai estar escrito também o link aqui na descrição do vídeo, mas é importante que vocês estejam em comunidade para poder aprender a investir de forma séria, com pessoas que, como você, pensam em investimento o tempo todo. Estamos eu, o Alexandre e mais de 250 pessoas lá na comunidade conversando só sobre investimento e mais nada. É muito legal a nossa comunidade, eu tenho muito orgulho da galera lá. Vamos falar um pouco aqui sobre o tema em si. Vou até me botar um pouquinho menor aqui, ó. E aí, eu vou basear aqui na matéria do E-Investidor, do Estadão, tá? Que é uma matéria que eu participei também, fui consultado e participei, falando quais foram os investimentos campeões em rentabilidade de 2023. Conhecido pela alta volatilidade, o nosso querido Bitcoin assumiu a dianteira, e assumiu a dianteira assim, com voltas e voltas e voltas na frente do segundo colocado. Bitcoin é um negócio impressionante, né? O que acontece um dia, um mês no Bitcoin, por exemplo, acontece em um ano, 10 anos nos outros ativos, porque é um negócio muito, muito, muito volátil. O ano de 2023 acabou, o investidor viu as performances de diferentes classes de investimentos não seguiam por uma direção única, enquanto algumas aplicações se destacaram com retorno acima de 3 dígitos, outras tiveram rentabilidade mais tímida ou até fracassaram ficando negativa, e o campeão foi o Bitcoin, com 133%, 124% acima da inflação, segundo os dados da Economática. O Bitcoin, ele tinha caído bastante em 2022, isso aqui é importantíssimo você ver. Se você não entrou na hora certa, não adianta entrar quando o negócio está alto, perder 70% e depois ganhar 133%. A gente vai ver que não adianta. E aí a gente vai ver se o Bitcoin, por exemplo, um pouco mais para trás, se ele realmente foi um bom ativo ou não. Fábio Sobreira, nesta CNPI, adiciona que a entrada de grandes instituições financeiras, como a BlackRock no mercado de ETF de Bitcoin, além de outras companhias adotando a criptoativo em suas operações, também contribuíram para a alta, que foi o que me perguntaram. Na segunda vem o Ibovespa, que subiu 22,3%, e o IRFM, que é o índice de renda fixa, principalmente pré-fixado, subiu bastante também, o IPCA subiu legal nesse ano. Algumas companhias favoreceram, né, que eu também me pediram algumas indicações, né, o iDux foi uma que cresceu bastante, Petrobras e outros ativos. O Ibovespa só em novembro foi 12,5%, então pensa, de 22,3% num único mês, subiu 12,5%, a gente sabe que subiu muito o Ibovespa. E por que subiu? Começamos a ter alguma luz no fim do túnel, principalmente em termos de juros americanos. O que acontece lá fora influencia muito, muito, muito a nossa bolsa. Claro que o governo aqui está começando a tentar colaborar com algumas coisas, está muito incipiente, tem muita coisa para poder o governo acertar, para poder nossa bolsa deslanchar de vez, e infelizmente a gente ainda não está vendo, nesse caso, muita movimentação
para um acerto fiscal correto, para que a gente comece a ter mais saúde financeira das empresas. Taxa de juros caindo aqui é excelente, o Banco Central segurou bem as taxas de juros lá em cima e fez certo, fez com que a inflação caísse, e agora está baixando a taxa de juros com os passos certos. A gente acredita numa taxa terminal, pelo menos ali para 2024, perto de 10%, entre 9% e 10%, é o que eu acredito, pode ficar assim nesse patamar, que ainda é um patamar muito alto, principalmente se a gente tiver inflação ali perto de 3, 4%, ainda vai ser 6%, 5, 6% de taxa real, o que é muito alto. O mundo afora, o Brasil é campeão de taxa real de juros. Então, isso é importante você entender. O que mais influenciou na nossa bolsa esse ano e nas bolsas mundiais foi a taxa de juros americana, que está influenciando, inclusive, as nossas taxas de juros aqui. Infelizmente, não estão vendo movimento nenhum do nosso governo para poder ajudar nessa questão. Mas eu acredito que em 2024 isso possa sim acontecer. A gente vai começar a ter talvez algumas reformas aí saindo do papel. E essas reformas, bem ou mal, mesmo que elas não sejam tão boas quanto a gente gostaria, elas tiram as incertezas, e o mercado não gosta de incerteza, e o mercado não gosta de política ruim. As duas coisas são muito ruins. Graças a Deus a gente tem tido aí sucesso em conseguir fazer com que o mercado entenda que a gente está indo pelo lugar certo. Isso foi crucial ali em 2023. Quem mais subiu então? Bitcoin, 133. Bovespa teve um ganho de 22,3, sendo R$17, tirando a inflação, né? O IRFM, que é o índice de renda fixa pré-fixado, e o IMAB, que é o índice de renda fixa do IPCA+, subiram 16,5 ou 16,1, subiram bastante. O IFIX, que vinha apanhando há algum tempo, subiu 15,5, enquanto o CDI, em média, 13%. Então, todos esses aqui renderam acima da taxa Selic. O IHFA, que é o índice, o IHFA é o índice de fundos multimercado, principalmente, em sua maioria investe em renda fixa e em alguns outros ativos. Vejam que esse índice perdeu, no geral, aqui para o CDI, ou seja, eles não foram tão eficientes assim. É uma queixa que muitas vezes eu faço dos fundos. Eles acabam sendo caros, cobrando muita coisa, cobrando taxa de administração, taxa de performance, e aí acabam não ganhando nem do CDI muitas vezes, o que é muito ruim. Mal ganharam da poupança. Pior do que eles, só o euro, investindo na Europa, investindo em ouro, que seria o ativo digital. O ouro digital subiu 133, o ouro físico, por assim dizer, caiu 6%, um ponto para o ouro digital. E o dólar caiu 7,2%. E aí falamos aqui um pouco da renda fixa, o que fez subir, o que fez cair, o retorno negativo do euro, de alguns outros, e eu quero mostrar para vocês aqui um pouco dessa dinâmica, do que aconteceu. Eu falo aqui um pouco eu vou deixar o link da matéria aqui para vocês lerem tudo, para a gente não ficar preso aqui na matéria apenas, mas é muito importante que vocês leiam a matéria, porque está bem legal a matéria feita pelo investidor, pelo Isaac, que foi o jornalista que escreveu a matéria. Eu trouxe aqui no Mais Retorno comparações para a gente ver como seria esse investimento aqui, com vários desses ativos. Eu coloquei aqui 10 ativos, praticamente todos aqueles que estão lá. O Hash 11 seria uma forma de você investir, por exemplo, em Bitcoin. Não é só Bitcoin, a maioria é Bitcoin, mas também tem o Ethereum e outras criptomoedas, mas eu gosto do Hash 11. O BOVA 11 seria uma forma de você investir, por exemplo, no Ibovespa. O Gold 11 em ouro, novamente, em ouro já em reais, né? Já considerando a variação do dólar também e tudo. O Eurip 11 seria uma forma de você investir na Europa. O CDI, a poupança. O IRFM, que seria o índice de renda fixa pré-fixado. O dólar, eu tenho aqui o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, e o IMAB, que é aquele IPCA+. Então, investindo em todos esses. No último ano, como está escrito ali, veja que, de fato, não teve para ninguém, né? O nosso querido Hash 11 aqui teria ganho 117%, lembrando que não é só Bitcoin, mas teria ganho muito mais. O Ibovespa, ou BOVA 11, 28,14%, eu estou vendo aqui no dia 4 de 1, não somente no ano passado, né? O IMAB, 17,56%, o IRFM teria tido 17%, o IFIX 16%, CDI quase 13%, poupança 8%, aí vem Eurip 11, subiu um pouquinho, Gold e dólar caíram bem, principalmente o dólar caiu 9% já nesse período dos últimos 12 meses. E aí você pensa, putz, bacana, legal, realmente Bitcoin não tem para ninguém, ganha de todo mundo. Aí você pega um pouquinho mais para trás, um ano, aí você vê que a curva muda totalmente. Olha para onde é que o Bitcoin vai lá para baixo. Por quê? Porque ele passou boa parte do tempo, pelo menos até o final do ano passado, lá embaixo, caindo muito. Chegou a estar caindo aqui
como a gente falou lá, ó, 68%, quase 70%, foi o que ele caiu em 2022. O que ele recuperou em 2023, pessoal, não paga a conta ainda teria pelo menos uns 30% aqui de negativo no Bitcoin nos últimos 2 anos, enquanto o Ibovespa ficou positivo, CDI, IFM, o IMAB, o IFIX, até a poupança, todos ficaram muito positivos. Europa caiu, dólar caiu e ouro caiu. Então veja, não adianta só eu olhar para o curto prazo, olha só um ano. O que aconteceu nos últimos 2 anos, 3 anos? Se eu pegar mais para trás aqui, botar 10 anos, aí o Bitcoin já volta novamente, talvez a ser o campeão. E assim a gente vai, né? Depende do período que você quer analisar. Então não adianta ficar olhando somente uma coisinha, um período, porque isso não é suficiente. Mas é importante você entender que o ano passado foi um ano muito bom de recuperação para o Bitcoin e os motivos estão lá, principalmente a aceitação por alguns fundos que não podiam colocar Bitcoin e criptomoedas nos seus ativos e agora podem colocar, BlackRock interferindo e vários outros ativos aí, ou gestoras entrando nessa onda de Bitcoin, o que é muito, muito, muito importante para o criptoativo. Pegando um pouquinho aqui de expectativa futura, só falando aqui um pouco de Ibovespa, e aí eu quero falar um pouco do índice nosso aqui, que é legal a gente olhar. Note, a análise de ativos é um negócio muito difícil de fazer. Ficar especulando se o Bitcoin vai subir ou se ele vai cair, o que vai acontecer com os ativos no futuro é muito complicado. Mas a análise fundamentalista nos permite, sim, fazer uma boa verificação de quais ativos individualmente vão poder crescer. Seja até hoje, né, criptomoeda, a galera gosta de falar que faz análise fundamentalista, eu não consigo ver muita análise fundamentalista em criptomoeda, na verdade é muito difícil você analisar. Algumas você pode até tentar fazer, mas a maioria é um puta de um tiro no escuro e a gente fica se iludindo achando que vai conseguir sequer fazer algum tipo de análise, é muito difícil. Analisar projetos, está analisando um projeto, e analisar projeto não é de fato uma análise que você consegue fazer tão facilmente. Quando a gente olha a macroeconomia, olha números de uma forma geral, para onde a macroeconomia vai, você está tentando também dar algum tipo de norte, algum tipo de noção para onde os mercados podem ir. E isso é mais factível, porque existem históricos daquilo que a gente já teve lá atrás que pode voltar a acontecer. Ainda assim, a gente vê economistas e analistas errando o dólar, euro, Ibovespa, Bitcoin todo ano, porque é muito complicado prever o futuro. E a gente tem a análise técnica, que é uma análise gráfica que também tenta se valer de estudos passados, o que aconteceu, para poder trazer alguma coisa de interessante para o futuro. Eu quero destacar aqui o que aconteceu com o Ibovespa nos últimos meses ou anos, porque é bem interessante. A gente tem as chamadas ondas de Elliott, acontecendo aqui desde o fim da pandemia, ó, que diz que tem uma primeira onda, uma segunda onda e uma terceira onda, e que depois ela tem 2 ondas de queda, mesmo que não tenha sido bonitinha, a segunda onda deveria ter sido a maior e tal, beleza, mas a gente teve aqui as ondas de Elliott se confirmando. Na sequência, a gente já teve aqui ó, um ombro, cabeça, ombro aqui, bem interessante, ó, o ombro, outro ombro e a cabeça aqui, e aí depois, mais recentemente, a gente até usou essa análise aqui para poder fazer a nossa gestão da nossa carteira administrada de opções. Se você não conhece, conheça a nossa carteira administrada de opções, que está tendo uma performance fantástica, como acabou de começar. Estamos abrindo agora para novos aportes por pouquíssimo tempo, e só até chegar a um certo valor. Então, se você quer conhecer, vou deixar também o link na descrição para você conhecer, e você pode entrar lá no canal da Rocha Opções para poder ver lá os vídeos do Leandro e entender tudo da carteira administrada, ou falar comigo, com o Alexandre lá na nossa comunidade. Também tem uma comunidade de opções que a gente também abriu para o nosso pessoal da comunidade do Mordomo. Mas veja como é que é importante. A gente viu que teve uma bandeira, uma haste que subiu aqui, uma queda que formou a bandeira, e depois a tendência era que essa haste repetisse para cá. E exatamente o que aconteceu. Ela foi até 133, 134 mil pontos, que é exatamente onde a gente tinha plotado a haste aqui. E quando a gente viu isso aqui, a gente já deu uma segurada e fez uma manobra com as opções, porque a gente tende na venda de volatilidade, a não querer que suba. Se subisse demais, a gente ia perder muito dinheiro. E aí seguramos aqui e tivemos lucro ainda, mesmo com o mercado disparando e você vendendo volatilidade quando você deveria ter um mercado andando de lado. Por que a gente não perdeu dinheiro aqui, pessoal? E está tendo uma rentabilidade fantástica agora em dezembro de mais de 5%, porque a gente fez uma manobra. E essas manobras são importantes. Todo o conhecimento de quem trabalha muito com opções, com o conhecimento de quem sabe de análise técnica, ajuda você a olhar o mercado. E é isso que a gente está olhando.
Se você olhar o Ibovespa, agora falando no futuro, um pouquinho mais para trás, ó, tentar projetar aqui que seja um Fibonacci, trazendo desde 2016 na sua baixa, depois a sua alta até 2020 e a queda que teve de pandemia, e projetar um pouco para frente, a Bolsa pode chegar facilmente aqui no 1 do Fibonacci a 142. Se a gente quiser projetar aqui 1,68, ela pode chegar a quase 200 mil pontos. Vai acontecer agora? Talvez aconteça agora, esse ano, não tem nada de impossível, seria um aumento aí substancial de quase 40%, acredito, para a gente chegar nesse patamar aí, quase 50%, 40%, 50%, que é difícil, mas pode acontecer, ou a gente pode chegar em alguma coisa entre 142 e 192 nesse ano e partir depois, no ano que vem, para a próxima ali dos 200 mil pontos, o que não tem nada de tão difícil de acontecer, afinal de contas, no longo prazo, a tendência da Bolsa de Valores é sempre para cima. Não tem como, em períodos longos a bolsa sempre sobe, porque são ativos bons que tem lá. Tem os ativos ruins, é óbvio, mas no geral, bons ativos vão subir, a bolsa é cheia de bons e de maus ativos. Se você quer investir, você tem que saber que pode ser um projeto mais longo do que você imagina, mas no geral é um projeto vencedor. Investir em várias classes de ativo, seja em bolsa, seja em renda fixa, seja em fundos imobiliários. Você pode colocar um pouco de Bitcoin na sua carteira, pode colocar opções na sua carteira, que são muito mais voláteis e arriscadas, mas que podem trazer rentabilidades fantásticas, desde que você saiba fazer uma boa diversificação. E para isso, muitas vezes, você precisa da ajuda de um profissional, né, um consultor de investimentos, um assessor que realmente se preocupe com você, que não esteja trabalhando para a corretora ou para o banco, e aí prefira tipos de serviço pago, onde você paga e como você paga, você não é o produto, você está pagando por um serviço. Então evite serviços supostamente gratuitos, e todos eles podem te oferecer serviços pagos e muito bons. Sempre prefira saber o que você está comprando. E aí, eu vou encerrar o vídeo dizendo que para 2024 nossa perspectiva continua sendo muito boa de Ibovespa. Taxas de juros no Brasil e no mundo tendem a cair, a inflação já está bastante controlada no mundo inteiro. Isso tende a trazer, pessoal, um ganho muito grande de performance para os ativos de risco em 2024, mas também para até mesmo as rendas fixas que são mais arriscadas. Não o CDI tende a cair, mas quando você fala de pré-fixados, de IPCA+, a tendência é que esses continuem tendo uma marcação a mercado favorável, porque a taxa tende a cair, e aí o PU, que a gente chama que é o preço unitário, vai subir bastante e você vai ganhar bastante dinheiro. Essa é a nossa aposta por aqui. Acompanhe a gente aqui nas nossas redes sociais, se inscreve no canal se você não se inscreveu e até o nosso próximo vídeo.